Boa tarde ou boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí sobre as nossas vidas, hoje e por toda a eternidade, amém? Amém, que realmente o Senhor esteja aí no nosso meio, e que nós possamos prestar aí um culto maravilhoso ao nosso Deus. Eu tenho geralmente usado aí 15 minutos do culto de domingo para palavra da nossa jornada aí de 40 dias, mas hoje a palavra do culto será a mesma palavra da jornada. Hoje eu estiquei um pouco mais a palavra, e a mesma palavra que eu daria na jornada eu vou dar no culto. Então não vou usar esses 15 minutos, porque nós vamos estar aí falando da palavra. Então eu vou te convidar a nos colocarmos de pé para orarmos. Senhor, nós te damos graças, Pai. Te damos graças por mais um dia que estamos aqui, Senhor, reunidos, por mais um dia que estamos na Tua presença, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tocou no nosso espírito para que hoje estivéssemos reunidos aqui como família, estivéssemos reunidos aqui como igreja, para glorificar o Teu nome, para adorar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, para engrandecer o Teu nome. Que o Senhor seja exaltado nesta tarde, nesta noite, que nós possamos, ó Senhor, exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome, bendizer o Teu nome, ó Pai. Que o Senhor, ó Senhor, seja engrandecido e nós como igreja possamos fazer parte, ó Senhor, do Senhor. Assim como o Senhor é um com o Pai, nós somos um contigo. E quando estamos reunidos, ó Senhor, os santos reunidos formam a Tua igreja, o Teu corpo. Estamos aqui como corpo, como igreja, como noiva de Cristo, para adorar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, para cultuar o Teu nome. Senhor, toma, ó Pai, o instrumento musical, toma as vozes, ó Senhor, nesta noite, para que, ó Senhor, o louvor possa nos levar, ó Senhor, a um nível de adoração, ó Pai, que juntos nós possamos louvar, ó Senhor, no sentido vertical, buscando a Tua face, buscando o Teu trono, buscando, ó Senhor, os mais altos céus, e que este louvor possa subir como aroma agradável às Tuas narinas, ó Senhor. Que o Senhor possa vir, ó Senhor, em meio aos louvores, porque o Senhor habita em meio aos louvores. E que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. Que o Teu Espírito tenha liberdade nesta casa de oração. Que o Teu Espírito tenha liberdade, ó Senhor, usando os músicos, usando o pregador desta noite. Que o Teu Espírito tenha liberdade nos corações. Jesus Cristo, Tu és o cabeça deste lugar. Tu és o cabeça deste corpo. Então move o Teu corpo, Jesus. Move o Teu corpo para adoração. Queremos Te adorar. Queremos cultuar o Teu nome, bendizer o Teu nome, adorar o Teu nome, engrandecer o Teu nome e declarar que Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. Ah, Jesus, nós Te amamos, Jesus. Também, Senhor, nos toma nesta jornada que estamos de 40 dias de transformação. Que nós possamos realmente ser transformados nestes 40 dias, Senhor. Conduz cada filho Teu nos devocionais pela manhã, na leitura da palavra, nas orações. Conduz os Teus filhos à noite na palavra, Senhor, que nós temos falado, ó Senhor, nesses 40 dias. Também conduz na oração, ó Pai, para que nesses 40 dias nós possamos realmente ver a transformação acontecendo no nosso interior, acontecendo na nossa vida, Senhor. E nesta noite de culto, ó Pai, que nós possamos, ó Senhor, mais um dia, Senhor, o 21º dia desta jornada, ó Senhor, receber uma palavra maravilhosa e que as orações cheguem até os altos céus e nós sejamos realmente transformados de uma maneira sobrenatural, de uma maneira maravilhosa, pelo Teu santo e maravilhoso Espírito. Toma-nos por completo, porque nós somos Teus. Nos conduz, ó Senhor, no restante desses 40 dias. Já passamos da metade da jornada. Nos conduz até o fim desta jornada, ó Pai, porque juntos queremos adorar o Teu nome e ser transformados pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.
Permaneça com os seus olhos fechados agora. Clame ao Espírito Santo assim: Pai, eu estou aqui essa noite me rendendo a Ti. Que o Teu Santo Espírito venha agora apaziguar o meu coração. Que tudo que você trouxe de ansiedade durante todo o teu dia, agora repouse. Repouse na tranquilidade do colo do Pai. Esse momento é pra gente declarar assim: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero Te louvar mais. Eu quero abrir a minha boca e dizer que Tu és santo. Engrandecer Teu santo nome e reconhecer quem o Senhor tem sido todos os dias da minha vida. Vamos adorar Ele? Eu já vi a sarça arder, eu não tenho medo. Sei que existe o fogo santo, queima de novo. Eu já vi o mar se abrir, eu não tenho medo. Rasgue em mim meu coração, renova a paixão. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Ti. Queremos mais, eu quero 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 mais de Ti. Eu já vi os Teus prodígios, eu não tenho medo. Se Te mostras nos sinais, tem muito mais. Vi Tua Shekinah descer, eu não tenho medo. Te aguardo ansiosamente no cume do monte. Declare: eu quero mais, 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 eu quero mais de Ti. Queremos mais de Ti. Eu quero mais, 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 eu quero mais de Ti. Queremos mais do Senhor. Temos estado tão cheio de notícias. Temos estado tão cheio de notícias ruins. Queremos mais do Senhor. Queremos estar pronto porque a Tua palavra diz. Queremos estar sendo renovado através do Teu Espírito. Queremos mais, Senhor. Queremos mais. De novo, impetuoso, aumenta o fogo e mostra a Tua glória. Faz de novo, impetuoso, aumenta o fogo e mostra a Tua glória. Eu quero mais, 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 eu quero mais de Ti. Muito mais. Eu quero mais, 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 eu quero mais de Ti. Eu quero mais, 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 eu quero mais de Ti. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos muito, muito mais. Ah, Jesus, louvado seja o Teu santo nome. Glória a Deus. Quantos de nós aqui nesta noite, que estamos também em casa,
Quantos nós já vimos os milagres de Deus sobre nossas vidas? A canção fala que eu já vi os teus prodígios, mas eu não tenho medo. Se te mostras os sinais nos céus e na terra, eu não tenho medo. E tem muito mais de ti. Ah, Deus. Então, quantos sinais o Senhor está fazendo? Quantas coisas o Senhor tem feito sobre nossas vidas. E às vezes nós precisamos pedir mais, que Ele mostre mais coisas para a gente. Mas nessa noite você não veio aqui pedir para Ele. Você veio aqui adorá-lo. Você veio nessa noite aqui para entregar o seu louvor, a sua adoração para o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Você não veio aqui para pedir nada, mas você veio aqui para adorá-lo. Quantos sinais, quantas maravilhas, quantas coisas o Senhor já fez na minha e na tua vida. E nós pedimos, faz de novo, Senhor, faz de novo. Aumenta teus milagres. Mas eu quero te dizer que o Senhor não precisa fazer nada por nós. Nós é que temos que fazer. Louvar o Senhor, engrandecer o teu santo nome, engrandecer a Ele, o Todo-Poderoso. Jesus, você pode declarar: eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Mais uma vez, vamos. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Você pode dar um forte aplauso para o Senhor? Glórias. Glória a Deus. Outra vez pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. E do teu amor sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer.
mais, pra conhecer-te mais. Glória a Deus. Exalta o Senhor. Santo, 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 santo. Santo, Ele é santo, Ele é santo. Santo, 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 santo. Santo, santo. Vento de poder sopra neste lugar. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural.
Santo, Santo. Glória a Deus. Ele é santo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Esses dias eu tava com meu coração, passei uma semana tão angustiada. E onde que a gente vai buscar socorro? Na palavra do Senhor. Se a gente é cristão, a gente tem que buscar o nosso socorro no Senhor. E eu fui e apresentei assim toda a minha angústia ao Senhor. Eu falei: Deus, fala comigo. Fala comigo porque eu tô com meu coração tão apertado. Esses últimos dias foram de notícias arrasadoras. O meu coração ficou destruído. Fala comigo. Então a palavra que Deus me deu foi a mensagem da crucificação. E Jesus foi levado, e ele foi açoitado, e cuspiram nele, e fizeram ele carregar uma cruz. E colocaram pregos e prenderam numa cruz. E ele derramou toda a gota de sangue. Então, quando já não aguentava mais, ele disse ao Pai: está consumado. Eu fiz tudo que eu precisava fazer. Eu aguentei até o final. E eu lendo aquilo tudo, e eu chorava. E eu sei que Deus entendia tudo que estava aqui dentro. Mas a mensagem não parou por aí. A mensagem diz que foram visitar o túmulo dele e não o encontraram. Existe angústia, existe tristeza, muitas vezes dentro da gente existe. Mas existe o encontro com um Senhor que não está morto. Ele passou pela morte, mas ele ressuscitou. E ele vem caminhando ao nosso encontro, e ele vem saltando sobre os montes, e o nome dele está sobre todo o nome. E não existe joelho que permanecerá em pé, todos serão prostrados diante do nome dele, diante da grandeza dele. Então que o nosso coração essa noite possa se render e se alegrar, mesmo diante de tanta tristeza, que a gente possa ver, a gente encontre alegria no Senhor, porque é para lá que estamos indo, porque esse é o nosso objetivo, é caminhar com os nossos olhos fixos para Cristo e dizer: nós estaremos com o Senhor. Ele diz: todos os dias teremos aflições. Ei, eu venci o mundo, vocês também vencerão. Permaneçam em mim. E é nele que nós deveremos permanecer. Vamos declarar o nome santo e lindo dele, Yeshua, com toda a nossa alma. Agora vamos declarar Yeshua, até que esse céu, ele se abra nesse lugar. E cada um aqui sinta que estamos segurando a mão do Pai essa noite. Aleluia. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Somos a noiva? Apaixonada? Se declara pra ele. Lembra quando você se apaixonou? Então pega essa paixão, renova dentro da tua alma, do teu espírito, declara a ele: estamos aqui, Senhor, queremos dançar contigo, Pai. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando.
Chame por ele. Mais uma vez, Yeshua. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes. Vem. De Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes, sim, Senhor, de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Você tem esperado ansiosamente para o dia em que você vai se encontrar nos ares com o noivo e vai participar das bodas do Cordeiro. Então você vai dançar nos ares.
estava aqui adorando meu Deus, e eu fui levado por Ele a um momento muito especial da minha vida, um momento maravilhoso da minha vida, que foi o dia do meu casamento. Eu glorifico a Deus porque o dia do meu casamento foi algo sobrenatural. E eu e a minha esposa decidimos na época fazer um casamento diferenciado, um casamento profético. A maioria das mulheres são contra o casamento profético, mas ela entendeu em Cristo que nós estaríamos profetizando o nosso futuro. Porque no casamento profético não é a noiva que entra por último, é o noivo que entra por último. Porque profeticamente a noiva fica esperando o noivo, eles se encontram no meio do salão e eles começam a dançar. E foi um dia espetacular, porque eu comecei a adentrar naquele salão e ela veio ao meu encontro e ali nós começamos a dançar e eu comecei a imaginar aquele dia maravilhoso que foi o dia do meu casamento, o quanto foi alegre, o quanto foi feliz. E aí eu comecei a imaginar como será nos céus quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja e nós formos arrebatados. E eu comecei a imaginar como será dançar com o noivo. Se foi tão maravilhoso no meu casamento, com o noivo será milhões de vezes mais maravilhoso, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E eu fiquei ali imaginando que Senhor, foi um dos dias mais felizes da minha vida, o dia que eu encontrei a noiva e nós dançamos profeticamente, porque estávamos profetizando que um dia nós vamos dançar com o Senhor nos céus. E aí eu fiquei imaginando quão maravilhoso será. Quão maravilhoso será. Porque esses dias eu estava aqui, eu não lembro qual dos domingos, e o grupo estava louvando, e dali um pouco eu abri os meus olhos espirituais, eu comecei a ver os anjos dançando, e os anjos dançavam enquanto ouviam o louvor, e eles dançavam, e era uma dança linda, era algo maravilhoso que eu não sei explicar, que eu não sei exprimir em palavras. E eu fico imaginando como será a nossa dança com o noivo. Não há palavras, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, jamais passou pela mente do ser humano. Como será? Porque será inimaginável. Yeshua. Nós te amamos, Yeshua. Nós te amamos, Yeshua. Ah, Senhor, nós te amamos. Que você esteja ansioso, esperando para dançar com o noivo. E neste mesmo espírito de adoração, vamos ofertar ao Senhor. Quero te lembrar que a oferta sempre é ao Senhor. Todas as partes que você vê o Senhor falando de oferta na Bíblia, Ele fala assim: diga para o meu povo trazer uma oferta para mim, diga para o meu povo ofertar para mim, diga para o meu povo trazer uma oferta para mim, a oferta é para mim. E todas as vezes são levantados sacerdotes, são levantados líderes, patriarcas para cuidar das ofertas que o povo oferta ao Senhor. Então você oferta e dizima ao Senhor. E o Senhor levanta neste lugar homens capacitados para administrar essa oferta. E se esses homens errarem, caírem, roubarem, eles vão se ver com o Senhor. Então oferte ao Senhor com seu coração aberto, dizime ao Senhor com seu coração aberto. E eu quero orar contigo nesta noite. Senhor, nós abençoamos esta semente, que ela venha se multiplicar na vida do teu filho, da tua filha, 30, 60, 90, 100, 1000 por um, conforme seja a tua vontade. Ah, Senhor, aqueles, ó Senhor, que são dizimistas fiéis na tua casa, que o Senhor abra as comportas dos céus sobre esta cabeça, e que o Senhor, ó Pai, abençoe de uma maneira sobrenatural a vida deste homem e desta mulher, ó Pai. Que o devorador esteja preso, ó Senhor, que o migrador esteja preso e não possa, ó Senhor, tomar nada das mãos dos teus filhos, em nome de Jesus. E se porventura alguém nesta noite não tem uma semente, eu quero, Senhor, abençoar esta vida de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus, e declarar, ó Senhor, que as comportas dos céus estão abertas sobre essa vida. Ah, Senhor, que o Senhor derrame semente
para que numa próxima oportunidade o teu filho, a tua filha possam ofertar, possam semear na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer a sua oferta. Vem soltando sobre as montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para avançar. Aleluia. Tu és maravilhoso. Senhor, nós abençoamos as ofertas neste gasofilácio, que elas se multipliquem e que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria para que possamos, ó Senhor, usar na tua obra para a manutenção desta casa de oração e para a propagação do teu evangelho nesta cidade, nesta nação e nas nações da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então hoje nós estamos indo aí para o nosso 21º dia da nossa jornada de 40 dias, né? E a palavra desta noite está linkado aí à nossa jornada. Por isso que eu não usei ali aqueles primeiros 15 minutos do culto para a palavra, porque a palavra já será a palavra que seria usada aí na jornada, está sendo, né? Porque nós não paramos, estamos na nossa sequência. Que Deus nos sustente até o fim. E hoje eu quero falar um pouco sobre você e eu sermos criados para nos tornarmos semelhante a Cristo. Você foi criado para ser semelhante a Cristo. Esse é um dos maiores propósitos de Deus na face da terra. Ele criou as pessoas para serem semelhantes ao seu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Romanos 8, 29 diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Essa é a linguagem de hoje, né? Uma tradução um pouco diferente, mas o princípio aí da sua vai ser o mesmo. Então, ele já tinha escolhido, né? E ele também separou a fim de se tornarem parecido com o seu Filho. Então, Deus, ele separou todas as pessoas e escolheu todas as pessoas para serem semelhantes a Cristo. Agora, cada um decide se quer ou não participar desta jornada, né? Aí não a jornada que nós estamos aqui dos 40 dias, mas dessa jornada de realmente ser filho de Deus, se tornar semelhante a Cristo. É uma caminhada, é algo que nós precisamos querer, e a escolha é minha e sua. Nós escolhemos se queremos nos tornar igual a Cristo ou não. Essa escolha não é de Deus. Por quê? Porque Deus já te escolheu. Agora, você escolher a Deus é outra situação. Deus já te escolheu. Agora está precisando, talvez, não sei se é o seu caso, talvez não seja, mas está precisando você escolher a Deus. Porque se Deus já te escolheu, você precisa agora escolher a Ele. E aí quando você escolhe a Deus, começa a caminhar com Cristo, lá em Colossenses 1:28 diz assim: assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo, espiritualmente adultas. Então eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, né, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus. Essa é a ideia, que todos sejam levados à presença de Deus, e aí se tornem pessoas espiritualmente adultas. Então, pastor, se nesta palavra está dizendo de pessoas espiritualmente adultas, existem pessoas espiritualmente crianças, exatamente. Então a pessoa precisa crescer espiritualmente, e é o crescimento espiritual que vai te tornar semelhante a Cristo. Nós precisamos crescer em graça,
em sabedoria e em estatura diante de Cristo, para nos tornar semelhantes a Cristo. Mas a escolha do crescimento é sua. Se você decidir crescer ao lado do Pai, o Pai vai te nutrir e te sustentar para que você cresça espiritualmente. Então o propósito original de Deus, né? Você foi criado para se tornar aí semelhante a Cristo, e lá desde o princípio, né? Desde que o mundo foi criado e os homens foram criados, Deus já fez desta maneira. Ele fez para que nós fôssemos semelhantes a Cristo. Então esse é o destino que cada um de nós precisa querer em nossas vidas. Esse é um propósito de Deus na sua vida. Se você não sabe ainda, um dos propósitos de Deus na sua vida é que você seja semelhante ao Filho dele. Pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida. Pois eu vou te dizer pelo menos um, são vários, mas eu vou te dizer pelo menos um: ser igual a Cristo. Se você está acompanhando a nossa jornada, você vai ver que são vários propósitos. São vários propósitos, né? Eu fiz essa jornada baseado num livro do Rick Warren, e ele fala de 5 propósitos, mas eu achei mais de 10 propósitos para a sua vida em Cristo. E na jornada, se você prestar atenção desde lá do primeiro dia, nós estamos falando destes propósitos. São vários propósitos. Você precisa aceitar a Cristo, né? É um propósito de Deus para a sua vida. Aceitar a Cristo é um propósito de Deus para a vida de todas as pessoas. O que é o propósito de Deus para a vida? É o propósito que Deus tem para todos. Então Deus, ele escolheu todos, ele separou todos, ele quer que todos sejam filhos. Agora você cumpre o propósito se você quiser cumprir, né? O propósito está lá. Eu posso pôr um propósito para você e você pode cumprir se você quiser. Eu coloquei um propósito para vocês. Vamos junto comigo nessa jornada de 40 dias? Tem gente que está caminhando, tem gente que não. Né? Tem gente que está cumprindo o propósito, tem gente que não. Né? O propósito foi posto. Aí cabe a você escolher caminhar ou não. E aí lá em Gênesis 1:26, né? Está escrito assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, para ver que desde a sua criação como homem, Deus já queria que você fosse semelhante a Cristo. Porque ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quem estava lá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá ele já estava nos criando para sermos semelhantes a Cristo. É algo do início da criação. Então lá ele cria, né? Ele cria a humanidade, ele cria o homem. E aí diz ali a imagem e a semelhança. E é interessante, né, falar um pouco dessa questão da imagem. Porque imagem é algo que você olha no espelho e é igual, certo? Você olha no espelho e você vê a sua imagem, é você lá, é igualzinho. Então, em toda a criação, é somente o homem que foi feito à imagem de Deus. Ah, que privilégio, hein? Só você que foi criado à imagem de Deus. Nenhum animal, nenhuma árvore, nenhuma planta, nada. Nada foi criado à imagem de Deus. Foi criado e tudo é maravilhoso, mas a imagem de Deus, só eu e você. É um privilégio tremendo e sobrenatural, uma honra, né? E lá em 1 Tessalonicenses 5:23 fala dessa questão, por exemplo, do espírito, alma e corpo, né? E que vocês sejam aí santificados, seu espírito, alma e corpo. Tem mais algumas passagens da Bíblia que fala de espírito, alma e corpo. Mas para você entender quem é você, você é espírito, alma e corpo. E Eclesiastes 12:7 diz assim, que o pó volte ao pó, né, a carne volte ao pó, porque é pó, e o espírito volte para Deus que o deu. Opa, e é interessante que lá em Eclesiastes fala de 2 só. Fala do pó, que é a carne, e do espírito que volta para Deus. E a alma? A alma vai passar um tempo em um lugar que vai estar lá na Bíblia também, em Lucas 16, do 19 ao 31, aquela historinha que acho que a grande maioria conhece, quem não conhece, leia em casa, Lucas 16, do 19 ao 31, que fala de rico e de Lázaro, e é uma parábola que Jesus está falando de céu e de inferno. E para você entender, a Bíblia fala muito sobre morte e estar dormindo porque morreu.
Então, como a Bíblia fala de dormir, morte ser dormir, é assim que eu penso, conforme está escrito, né? Que quando nós adormecemos, ou seja, morremos, nós adormecemos, nós podemos adormecer em Cristo ou não. E aí eu gosto muito de comparar a morte realmente a um sono. Sabe quando você está dormindo e você tem um sonho espetacular, maravilhoso? Não sei se alguém aqui já teve aquele sonho assim, que é maravilhoso, que você vê coisas espetaculares, que você está naquele sonho, você está regozijando, você está rindo, você está alegre, Deus se acorda assim, puxa, que pena que era um sonho, que pena que eu acordei, queria estar mais lá dentro daquele sonho, né? E aí tem aquele outro momento em que você está dormindo assim, você tem aquele pesadelo terrível, né? Que você começa a se bater, que você sua na cama, que você começa, né, a falar, a gritar ali dormindo mesmo, até que você acorda assim, assustado. Nossa, que sonho ruim, que pesadelo. Ainda bem que era só um pesadelo. Pois então, céu e inferno é assim. Você vai adormecer em Cristo e a sua alma vai para debaixo do trono de Deus no paraíso e você vai descansar tendo sonhos maravilhosos com Cristo, com o Pai, com tudo que é lindo e espetacular. E se você for para o inferno, você vai ter um pesadelo em que você só vai se acordar do pesadelo o dia que Jesus voltar. Então a escolha é minha e sua. Eu posso descansar no céu ou descansar no inferno. E eu estou falando de um descanso, né? Por quê? Porque quando Jesus voltar, até o inferno será lançado no lago de enxofre, que é pior do que o inferno. Então não queira ir para esse lugar. Não quero. Porque é terrível esse lugar. Então a escolha de adormecer com Cristo ou sem Cristo é nossa. E dependendo desta escolha, se você adormecer com Cristo, no arrebatamento, você não passará por julgamento. Você será arrebatado, vai encontrá-lo nos ares e dançar com ele, como nós estávamos cantando aqui. Então é isso que nós precisamos buscar na nossa vida. Buscar um dia morar eternamente com Cristo nos céus. E aí, né, nós não sabemos tudo o que essa frase abrange, né? Porque veja só, é muito abrangente imagem e semelhança de Deus. Então tem umas coisas assim que Deus deixa oculto, deixa ali escondido para que nós aprendamos somente lá quando estivermos nos céus, quando ele voltar e nós formos arrebatados. Mas nós conhecemos aí alguns dos aspectos, né, que ela inclui, né? Então, o que nós temos aí, por exemplo, que nós somos parecidos com Deus? Nós somos seres espirituais. Deus é espírito, importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. Então você é um ser espiritual. Opa, você já é parecido um pouco com o Pai. O nosso espírito, ele é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno, né? O corpo terreno vai passar, vai morrer, o espírito não. O espírito vai continuar. Nós somos seres inteligentes, né? O que é um ser inteligente? É um ser que pensa, é um ser que pondera, é um ser que tem solução para os problemas. Deus é um ser assim, inteligente. Ele pensa, ele pondera, ele tem solução. Claro, né, que ele tem solução para todos os problemas. Nós não temos para todos. Por isso que nós precisamos dele, porque ele tem a solução. Nós não. Então, mas nós somos seres inteligentes. Nós nos relacionamos. Deus é um ser relacional. E é interessante que a relação de Deus com ele mesmo já acontece em família. Pai, Filho, Espírito Santo. É uma família. Então, olha o quão importante eu tenho batido nessa tecla na nossa jornada, que é a família. Deus se relaciona em família. Pai, Filho e Espírito Santo. E ele é um ser que se relaciona antes de nós existirmos. Nós achamos que agora que nós existimos é que há um relacionamento de Deus. Deus já se relacionava com ele mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos, quer dizer, nós estamos aqui reunidos para fazer algo. Né? Eu acho fantástica a palavra de Deus, porque ela diz assim que a terra estava em trevas e o Espírito pairava sobre as águas, e então Deus disse assim, haja luz, e houve luz, e as pessoas ficam achando que é um sol que nasceu, e elas não entendem a palavra, porque se você começar a ler, você vai ver que o sol, os luminares foram criados depois.
Quando Deus diz assim, haja luz, Ele está convidando Cristo para descer do seu alto e sublime trono e dizer, Jesus, vem aqui para a terra comigo e com o Espírito Santo, haja luz e houve luz. Jesus adentrou na terra e as trevas foram dissipadas, porque onde há luz, as trevas são dissipadas. Ali foi a primeira entrada triunfal de Cristo, porque diz que houve luz e o Pai disse, uau! É muito melhor Jesus aqui conosco, porque a luz é muito melhor que as trevas. A Bíblia é algo profundo demais, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Então, nós temos essa questão então de nos relacionarmos. E aí nós podemos nos relacionarmos entre nós e nos relacionarmos com Deus. Somos seres relacionais, seres que nos relacionamos. Deus também é. Nós podemos receber amor e dar amor. Olha que fantástico. Deus também recebe e dá amor. A diferença é que nós podemos receber e dar amor e muitas vezes nós confundimos, né, o receber e dar amor com um sentimento. Amor não é sentimento. Deus, Ele não sente te amar, porque Deus é amor. Ele simplesmente te ama. Aí Deus sentiu te amar, não. Deus, Ele te ama, Ele é amor. Agora você não, você às vezes sente amar, às vezes sente não amar. E se pisar no calinho, você ama menos. Agora se for bonitinho, daí você ama mais, né? Não, esse não é o amor de Deus, esse é o amor nosso. O amor de Deus, Ele é verdadeiro. E você tem acesso a esse amor verdadeiro em Cristo Jesus. Então, nós podemos dar e receber amor. E nós somos dotados de um negócio que chama-se consciência moral. Então você tem consciência moral porque você tem espírito. E eu quero dizer para você, o bandido mais cruel que você possa ter ouvido falar, ele tem espírito. Por isso que o espírito de todo ser humano, quando morre, volta para Deus. Porque foi a única parte que é igualzinha a Deus, foi o Espírito que Ele colocou dentro do homem. Quando Ele soprou, o homem recebeu o Espírito. Não o Espírito de Deus, o Espírito do homem. E passou a ser alma vivente. Mas o Espírito do homem é a partezinha de Deus em você, que permite com que o Espírito Santo possa morar em você. Porque se Deus não tivesse colocado o Espírito no homem, o homem jamais conseguiria ter o Espírito Santo nele. Porque a alma e o corpo não iam conseguir ter o Espírito. Mas o Espírito, é nele que habita o Espírito Santo. Então esse todos nós temos, e é isso que nos dá a consciência moral. Por isso que eu falei sobre o bandido pior que você possa imaginar, e mesmo esse pior bandido que você possa imaginar, quando ele estiver fazendo uma coisa que não é moral, em relação à palavra de Deus, em relação a Deus, essa consciência vai falar com ele, vai dizer, isso aí está errado. E ele vai continuar fazendo, mas vai ter algo dizendo que está errado. Um minuto para o senhor. Você foi? Então, Deus quer te libertar. Que Deus toque o seu coração profundamente. E que as lágrimas sejam reais. E o Espírito de Deus tome a sua vida de uma maneira sobrenatural. Porque eu determino que você não é mais bandido. Eu determino que você não é mais nada de mal. Você é um homem que Deus está tocando para ser filho de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Seja filho do Altíssimo. Porque você não está aqui por acaso. O Senhor te chamou aqui. Porque Ele vai te tomar. E é nessa noite. O Senhor vai ter uma mudança de vida sobrenatural. Que o Senhor nunca imaginou e viveu na sua vida. A partir dessa noite. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso que o Senhor falou é verdade. O Senhor foi e o Senhor não é mais. Em nome de Jesus, aleluia. E aí nós podemos discernir entre o certo e o errado. E é isso que nos torna responsáveis diante de Deus, porque nós temos discernimento. Você sabe o que é certo e o que é errado. E se você continua no erro, você está consciente no erro.
Porque Deus te mostra o que é certo e o que é errado. E isso somente seres espirituais têm. Somente eu e você temos. A Bíblia diz aí que todas as pessoas, e não apenas os cristãos, detêm a imagem de Deus. Por que todas as pessoas? Porque todas as pessoas têm espírito. Ah, não, só o cristão. Não, só o cristão tem o Espírito Santo. Então, aprenda a diferenciar. O espírito do homem é uma coisa. O Espírito Santo no homem é outra coisa. Todas as pessoas têm a imagem de Deus, porque todas as pessoas têm espírito, mas somente os cristãos têm o Espírito Santo habitando no seu espírito, que é a imagem do Altíssimo. E aí essa imagem não é mais distorcida, ela se torna completa, porque a imagem foi distorcida lá no Jardim do Éden, quando pecaram, quando o homem e a mulher pecaram, eles se afastaram de Deus, e esse afastamento de Deus fez com que Deus tomasse algumas atitudes, dizendo assim, olha, agora eles não têm mais acesso. As pessoas, elas começam a ler a Bíblia e não entendem. Elas começam a ler pensando que é um jardim bonito, como um jardim terreno, onde tinha lá uns pés de manga, uns pés, sei lá, de maçã, de morango. Ele ia lá, comia manga, comia maçã. Não, isso é terreno. O jardim é sobrenatural. É debaixo do trono de Deus, é o paraíso. Tanto é que Deus coloca o que para guardar o jardim? Anjos. Os anjos são espirituais. Ele fecha as portas do paraíso, porque o homem se afastou dele por causa do pecado. E aí os anjos estão lá, cuidando para que o homem não entre. Ou seja, o homem perdeu o seu contato com o Pai. O pai vinha todos os dias ter com seu filho, porque Adão era filho de Deus, Deus o criara, era filho de Deus, era um com Deus, todos os dias estava com Deus, mas o pecado faz com que você não seja mais filho de Deus. Mas aí Deus tem a solução, Ele manda o seu filho, para que aqueles que não são filhos, se tornem filhos. E quando diz que o véu se rasgou, as pessoas pensam apenas na arca, que agora eu tenho acesso à arca. Quando o véu se rasgou, Deus estava dizendo para aqueles anjos, agora você vai para lá, e você vai para lá, porque agora o paraíso está livre, agora o paraíso pode novamente ser habitado, agora o homem pode entrar no paraíso, sair do paraíso a hora que ele quiser, porque ele pode vir no paraíso e ir lá na árvore do meio do jardim, que é a árvore da vida, que é Jesus Cristo nosso Senhor, e pode ter a hora que Ele quiser com Jesus. E isso é maravilhoso. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele abriu as portas do paraíso para que eu e você pudéssemos ter acesso. Aleluia. E aí Jesus veio restaurar a imagem que estava distorcida pelo pecado, por uma imagem verdadeira. Você hoje está restaurado em Cristo Jesus. A imagem foi restaurada. Isso é fantástico. Aleluia. E é interessante, né? É interessante porque quando Jesus veio, e aí ele morre, e aí ele abre então novamente as portas para que eu e você possamos adentrar no paraíso, aí ele nos dá o direito de sermos filhos. E aí eu vejo, né, aí é uma visão minha, penso assim, segundo o que leio na Bíblia, que toda criança nasce filho de Deus, né? Porque a criança nasce e ela morre, para onde ela vai? Vai para o céu. E aí, as deturpações deste mundo cruel, a maneira que os pais criam aquela criança, toda a bagagem que os pais trouxeram dos seus antepassados, fazem com que aquela criança que é um filho se afaste do pai. E aí quando essa criança vai crescendo, ela vai deixando de ser filho, porque escolhe os caminhos que não são os caminhos que levam a Deus, mas são os caminhos que afastam de Deus. E aí é por isso que Deus dá a oportunidade desta criança voltar. Não mais criança, né?
daí já com entendimento. E aí com o entendimento, essa criança, essa que era uma criança que se afastou e deixou de ser filho, que não é mais filho, porque ela escolheu deixar de ser filho, voltar e dizer: Jesus, eu te aceito, eu te recebo, eu quero o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E aí volta a ser filho. E muitos não entendem que uma das coisas que Deus quer falar com a parábola do filho pródigo é isso. O filho pródigo não deixa de ser essa criança que cresceu fora do entendimento do pai e foi querer se aventurar no mundo. Mas quando chegou lá e viu que o mundo só te leva para comer bolotas com os porcos, quer dizer, comer não, né? Ele via os porcos comendo e desejava a comida dos porcos. O mundo leva nós a esse nível, desejar a comida dos porcos. E aí ele tem não, isso não é vida para mim. Lá na casa do meu pai, lá os empregados são muito mais bem tratados. E são mesmo, né? Porque os empregados de Deus são os anjos. E ele diz: eu vou voltar para lá. E quando ele volta, o pai não o julga. O pai está lá com os braços abertos. O pai coloca a sandália no pé, coloca anel no dedo, coloca a capa e diz: agora que você aceitou Jesus, agora que você se arrependeu de quem você era, agora que você entendeu, venha para o Pai. E aí diz que quando um injusto entra nos céus, a festa, ele deu uma festa. Aleluia, aleluia. Então nós precisamos buscar isso, né? A Bíblia tem várias passagens que fala que Jesus é a imagem de Deus, é a imagem do Deus invisível e é a expressão exata do seu ser, ou seja, de Deus, né? E você vai encontrar isso em 2 Coríntios 4:4, Colossenses 1:15, Hebreus 1:3, outras passagens, mas essas aqui que eu consegui achar lá. Então diz assim que Jesus é a imagem exata, né? Uma vez perguntaram: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus disse assim: poxa, eu estou andando com vocês não me conhecem. Então Jesus é o Pai, Jesus é Deus, é a imagem exata do Deus vivo. Então as pessoas, elas usam frequentemente uma frase assim: tal pai, tal filho. Já viu essa frase? E outra coisa, né, quando diz assim: mas tá a cara do pai, o pai não fica feliz? Nossa, mas tá a cara do pai, o pai não fica feliz? Se eu disser pro teu piá lá: hein, Vinícius? Nossa, tá a cara do pai, como é que você se sente? O piazão tá a cara do pai. Então, é assim que Deus quer que nós sejamos vistos, que as pessoas olhem para você e digam assim: tá a cara do pai. Aleluia, cara do pai. A Bíblia diz que você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, está lá em Efésios 4:24. Então você jamais se tornará igual a Deus ou mesmo um Deus, né? Essa mentira aí arrogante, ela vem aí desde a antiguidade, aí é uma tentação de Satanás, porque Satanás já queria ser maior que Deus, e Satanás chega lá no jardim e fala o quê, né? Diz assim: coma aí que você vai ser como Deus, está lá em Gênesis 3:5. Então Satanás fala: você vai ser como Deus. E aí Eva, né? Opa, eu vou ser como Deus. Então não queira ser Deus, porque você não é Deus, somente Deus é Deus. Então muitas religiões e filosofias aí desse novo tempo, dessa nova era que vivemos, elas promovem aí esta mentira, né? De que todos somos divinos, de que todos somos filhos de Deus e que porque somos divinos nós somos como se fossem semideuses, ou algumas dizem que nós somos o próprio Deus. Eu fiz parte de uma dessas filosofias há um tempo, bastante tempo atrás, graças a Deus, né? Mas eu fiz parte uns 2 anos de uma dessas filosofias e dizia isso: se você é filho de Deus, você é a imagem de Deus, então você é Deus. Olha, você é Deus, uau, né? Não, você não é Deus, porque a criatura jamais pode ser o Criador. A criatura continua sendo criatura e o Criador continua sendo Criador. Então Deus não quer que você se torne um Deus, um semideus. Deus não quer que você seja um Deus. Deus quer que você seja santo, que você se santifique para Ele, que você assuma os valores, as atitudes e o caráter de Deus. É isso que Ele quer.
Atitudes, valores e o caráter de Deus. Quando você assumir as atitudes, os valores e o caráter de Deus, aí você está começando a se tornar igual a Cristo. A Bíblia diz lá em Efésios 4:22, busquem uma maneira completamente nova de viver, uma vida moldada por Deus, uma vida renovada no interior e que se demonstre na conduta de vocês, à medida que Deus reproduz detalhadamente o caráter de Cristo em cada um de vocês. Essa tradução é a Gateway, é uma tradução diferente aí que é bem legal, essa tradução, Efésios 4:22. Na tua talvez esteja escrito um pouquinho diferente, mas o princípio é o mesmo. Então veja só, busque uma maneira completamente nova de viver. Não é a maneira que você vive, é uma maneira nova de viver. E nós é que buscamos, busquem, você que busca a maneira nova de viver. Uma vida moldada por Deus, renovada no interior. Olha só, moldada por Deus, renovada no interior. A mudança não é de fora para dentro, a mudança é de dentro para fora. E eu preciso buscar e querer essa mudança. E aí, quando você começa a ter essa mudança, então, que se demonstre na conduta. A sua conduta muda. Você não quer mais ter a conduta que você tinha, porque a sua vida está sendo mudada por aquilo que Deus está reproduzindo dentro de você. E aí vem aí um grande objetivo de Deus, né? O objetivo de Deus para a sua vida terrena não é conforto. Ô pastor, não. As pessoas elas acham que o objetivo de Deus é que elas tenham uma vida bem confortável. Esse não é o objetivo de Deus na sua vida. O objetivo de Deus na sua vida é desenvolver o seu caráter. Nós precisamos ter um caráter moldável, porque o objetivo de Deus na nossa vida é desenvolver o nosso caráter. Então, Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante ao seu Filho Jesus Cristo. E aí, tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a sua personalidade, porque Deus não cria clones autômatos. Ah, não vou criar, senão ele criava um monte de cristinho lá e pronto, né? Não, ele não quer tirar a sua personalidade. Deus criou você com uma personalidade única. Então as pessoas têm a sua personalidade, o seu jeitão de ser, e isso é de cada um. E isso está no seu DNA, isso é seu. Ninguém na face da terra tem personalidade igual a do outro. Ninguém. Pode até ter uma personalidade meio parecida, mas não igual. Porque cada um tem a sua personalidade. E Deus não quer mexer na sua personalidade, Deus não quer mexer no jeito que você é, porque Ele mesmo te criou assim, então Ele não quer destruir isso, Ele não quer destruir o teu jeitão de ser. Tem um que é mais quieto, tem outro que fala mais, tem um que é mais risonho, tem outro que é mais sério, tem um que está com o sorriso sempre aberto, tem outro que só sorri de vez em quando, tem um que fala bastante, tem outro que fala menos, tem um que é meio bravo assim, meio carrancudo, tem o outro, é o seu jeitão, é o jeitão de ser. Deus não vai tirar isso de você. Agora Ele quer moldar o seu caráter, Ele quer transformar o seu caráter, não a sua personalidade, porque o caráter precisa ser igual ao de Cristo. Aí o meu caráter, o seu caráter precisa ser igual. Agora a personalidade não, eu tenho a minha, você a tua, você a tua, você a tua e você a tua. Caráter não, o caráter tem que ser um só, que é o caráter de Cristo em nós. E aí, onde que está esse caráter, né? Ele está nas bem-aventuranças. Então, se você pegar, eu esqueci de anotar o texto aqui, o texto que fala das bem-aventuranças, quando nós estamos praticando as bem-aventuranças, caráter de Cristo, quando nós praticamos o amor, não esse amor fingido, esse amor de sentimento, aquele amor que está lá em 1 Coríntios 13, acho que é 13, né? 1 Coríntios 13, fala do amor, aquele amor, o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor do Pai, né? Então, quando nós praticamos esse amor, nós então estamos mostrando esse caráter de Cristo, e principalmente, que é o que vai nos levar às bem-aventuranças e à prática do amor, é quando nós demonstramos o fruto do Espírito. Então, se você demonstrar o fruto do Espírito em todas as suas atitudes, você tem o caráter de Cristo em todas as suas atitudes, né? Então, toda vez que você esquece que o caráter é um dos propósitos de Deus aí para a sua vida, você vai se tornar frustrado em várias situações que o cercam. Porque você esqueceu que o propósito é o caráter de Cristo. E você quer manter o seu caráter. Não.
É o caráter de Cristo. E aí você pensa consigo mesmo, né? Mas por que está acontecendo isso comigo? Por que as coisas estão sendo desse jeito? Por que será que está tudo difícil e ruim? E a resposta é bem tranquila, a resposta é fácil. A vida é difícil. A vida é difícil. Não tem vida fácil. Quem vem te dizer, venha para Jesus, a tua vida vai ser maravilhosa, tudo isso aí é evangelho falso. Jesus nunca prometeu isso para ninguém. A vida é difícil. E é por isso que nós precisamos crescer em Cristo. É por isso que nós precisamos caminhar com Cristo. Porque a vida é difícil. E aí essa caminhada não vai tornar a sua vida fácil, mas você vai aprender com Cristo a caminhar nesta vida difícil com Ele. Porque Ele diz que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, jamais temerei mal algum. Por quê? Porque Cristo, porque Deus está comigo. Então no vale da sombra da morte, você vai estar caminhando naquela dificuldade, mas com Cristo. Não quer dizer que a dificuldade ficou mais fácil, mas quer dizer que tem alguém que te dá suporte, tem alguém que te levanta, tem alguém que te dá a mão para te erguer, tem alguém que está contigo. A vida não é fácil. As pessoas, elas querem que o céu seja na terra. Eu quero te dar uma notícia que talvez você não goste muito de ouvir. A terra não é o céu. A terra não é o céu. O céu é o céu. A terra é a terra. E a esperança é essa, que nós vamos habitar no céu. Por isso que nós vamos passar por essa terra complicada, mas nós vamos habitar no céu. E aí as pessoas confundem, Elas confundem o quê? Elas confundem a tal da vida abundante. Lá em João 10:10, fala lá que Jesus ia nos dar uma vida abundante. As pessoas pensam que vida abundante, é uma vida que tem bastante saúde, que nunca vai ter doença física, a saúde vai ser sempre perfeita. Pensa aí que vida abundante é um estilo de vida confortável, Que é felicidade constante, que toda hora tem que estar rindo, feliz, alegre. Que vida abundante é a plena realização dos meus sonhos, é o alívio constante, das minhas dores, dos meus problemas. Aí, por meio da fé e da oração, tudo vai se resolver. E é assim que as pessoas começam a pensar. Eu não estou dizendo que fé e oração não resolve muita coisa, mas eu estou dizendo que as pessoas, elas acham assim que é só a fé e a oração vai resolver tudo. Por quê? Porque elas querem uma vida cristã fácil. Elas esperam que o céu seja na terra, mas o céu não é na terra. E aí o que acontece? Essa perspectiva voltada para si mesmo, porque essa é uma perspectiva de vida egoísta, trata Deus como se Ele fosse lá o gênio da lâmpada, que Ele tem que realizar todos os teus desejos. Senhor, eu tenho um desejo, vem aqui, pirilim, vou esfregar a lâmpada, porque eu tenho fé, e eu oro ao Senhor, e vai acontecer. Ledo engano seu, porque Deus não é o gênio da lâmpada. E isso é o quê? É uma busca egoísta de realização pessoal. Porque eu quero resolver os meus problemas, eu quero a minha família, a minha casa, o meu carro, o meu e o meu. Mude. Pare de olhar para o umbigo. Porque Deus não tem esse propósito na sua vida. Deus não é o nosso criado para realizar todos os nossos desejos. E caso nós continuemos com essa ideia de que a vida deve ser fácil, nós vamos ficar bastante desapontados. Tanto com a vida e pior, as pessoas começam a desapontar com Deus. Porque elas acham que a vidinha delas devia ser maravilhosa. Não, eu tenho Deus, a minha vida tem que ser maravilhosa. Quem disse? Ou nós vamos viver recusando aceitar a realidade. Quero te dar um conselho, aceite a realidade. Viva a sua realidade. Qual é a sua realidade hoje? Viva ela hoje. É a sua realidade agora. Pode mudar amanhã? Pode. Deus pode mexer? Pode. Pode ser que nunca mude? Pode. E aí, se nunca mudar? Você vai desistir de Deus? Você vai culpar Deus porque a tua realidade não mudou? Por causa das tuas escolhas, às vezes, lá do passado? Você escolheu, você está passando. Então, aceite a sua realidade, enfrente a sua realidade, só que enfrente com Cristo.
Porque Cristo vai te suportar, Cristo vai te dar energia, Cristo vai te dar força, e aí você vai poder passar por essa realidade difícil com Cristo. Amém? Nunca esqueça que a vida não gira em torno de você. Eita, que tá difícil hoje, né? A vida não gira em torno de você. Mas não tá difícil, tá fácil, porque é a palavra de Deus. Não gira em torno de você. Você existe para cumprir os propósitos de Deus e não o contrário. Deus não existe para cumprir os seus propósitos. Você existe para cumprir os propósitos dele. É diferente. Se você achar que Deus existe para cumprir os seus propósitos, vai ser só frustração. Porque Deus não existe para cumprir os seus propósitos. É o contrário. Você existe para cumprir os propósitos de Deus. E aí Deus lhe proporciona um céu sobre a terra, aonde Ele planejou. E esse céu, quando os propósitos de Deus se cumprir na sua vida na terra, você vai herdar o céu. Aleluia. Aleluia. E é para sempre. É eterno. Aleluia. Um dia nós vamos morar no céu. Mas eu creio nisso com tanta fé. E eu vou morar no céu. Oh, glória. E aí nós precisamos então deixar o Espírito Santo de Deus formar o nosso caráter, né? É tarefa do Espírito produzir esse caráter semelhante ao de Cristo em nós, se nós deixarmos o Espírito fazer isso. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 3,18, conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele, e refletimos a sua glória cada vez mais, conforme o Espírito do Senhor opera em nós. Então é o Espírito operando na sua vida, que vai fazer com que você mais e mais seja como Ele, e reflita a glória dele. E esse é o propósito de Deus, que você venha refletir a glória do Filho amado Jesus Cristo. Então o processo de transformação aí, pelo qual nós nos tornamos mais semelhante a Jesus, é o que nós chamamos então de santificação. Você precisa buscar a santificação, e quanto mais você buscar a santificação, mais você vai ser santo, e mais parecido com Cristo você será. Aleluia. Então você não pode reproduzir o caráter de Jesus apenas pelos seus próprios esforços, né? Tem aquelas pessoas que acham que só o seu esforço vai reproduzir o caráter de Cristo. Não. E aí tem aquelas pessoas que começam a plano, né? Não, esse ano eu vou mudar isso, aquele ano eu vou mudar aquilo, agora eu vou mudar isso, agora eu vou fazer assado, e nunca consegue. Por quê? Porque somente o Espírito Santo tem poder de realizar as transformações que Deus deseja na sua vida. Só o Espírito Santo, não tem outro. Só o Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Filipenses 2,13, Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecê-lo e o poder para fazer o que lhe agrada. Então, é o Espírito Santo que nos dá o desejo de obedecer a Deus e o poder para fazer o que agrada a Deus. E o caráter de Cristo, ele não é produzido por uma simples imitação. Eu só vou imitar e eu vou ser igual a Cristo. Não, ele é produzido por habitação. A habitação do Espírito Santo no seu espírito é que vai lhe promover e vai transformar o seu caráter para que você possa ter um caráter parecido ao caráter de Cristo. E aí a Bíblia diz lá em Colossenses 1,27, Cristo vive em vós. Então, se Cristo vive em vós, o caráter dele precisa estar em mim, e eu preciso ter o caráter dele. E como que acontece, então? É pelas escolhas que nós fazemos, né? Nós escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações da nossa vida, e confiamos aí que o Espírito Santo de Deus que habita em nós vai nos dar a força, vai nos encher de amor, vai nos encher de fé, e aí vai nos encher de sabedoria para que nós possamos fazer as coisas da maneira certa, da maneira que Deus quer, da maneira que Deus escolheu. Então, uma vez que o Espírito de Deus vive dentro de mim, essas coisas que eu preciso fazer estão acessíveis a mim. Por quê? Porque o Espírito está em mim. Então eu busco nele. Tudo que você for fazer, você tem que buscar nele. E ele vai te conduzir, e ele vai te mostrar, e ele vai te dizer. E aí você passa a ser um cooperador do Espírito
para o seu próprio crescimento espiritual. Então nós precisamos ser cooperadores do Espírito Santo de Deus, né? Nós devemos cooperar aí com o trabalho do Espírito Santo. Toda a Bíblia aí nós vemos, né, uma importante verdade ilustrada em várias passagens da Bíblia. E qual que é essa verdade? Que o Espírito Santo libera poder no momento em que nós damos um passo de fé. Quem que dá o passo de fé? Eu e você. E aí quando nós damos o passo de fé, ele libera o poder. Por exemplo, lá em Josué 3, do 13 ao 17, tem uma historinha assim, né? Em que o povo de Deus está ali à beira do Rio Jordão, o Rio Jordão transbordando, e eles precisam passar, e aí eles precisam dar um passo de fé, e quando os líderes colocam o pé na água, o rio se abre. E lá com Moisés foi igual, né? Quando Moisés diz, povo marche, e o povo põe o pezinho na água, o mar vermelho se abre. Então quem põe o pé na água é eu e você, quem dá o passo de fé é eu e você, e quem abre o mar, quem abre o rio é o Senhor. Mas o passo de fé quem dá somos nós. Então o passo de fé é eu e você que precisamos dar. Então Deus espera que você haja primeiro, o passo primeiro é seu. Então não fique esperando sentir, eu vou sentir de ir para a igreja. Você nunca vai sentir de ir para a igreja. Porque a tua carne não quer ir para a igreja. Eu vou sentir de ter Jesus. Você nunca vai sentir. É um passo de fé. Eu vou. E vamos lá. Eu vou. Venha. Vá. Busque. Esse é o passo de fé. Tenha confiança. Tenha fé. Siga adiante. Independente de qual seja a sua fraqueza, seu pecado, siga, vá, dê o passo de fé e seja um cooperador do Espírito Santo para que ele transforme o seu caráter. A Bíblia compara o crescimento espiritual, né, a uma semente, compara o crescimento espiritual a edificações, compara o crescimento espiritual a uma criança em crescimento, né, e é interessante que todas elas, né, elas exigem uma participação ativa de alguém. Por exemplo, se eu pegar uma semente e deixar aqui, ela vai nascer? Agora, se eu pegar a semente daqui, levar lá atrás, fazer um buraco, plantar, regar, ela vai nascer? Vai. Né? Então é assim que é o caráter, é assim que o caráter é mudado, assim que o caráter é transformado, né? Edificação, se eu falar assim, eu quero um prédio, vai nascer um prédio assim. Eu tenho que aplainar, eu tenho que fazer o aterro, eu tenho que fazer os alicerces, eu tenho que levantar as vigas, eu tenho que... É edificação. E a criança a mesma coisa. A criança, se você pegar uma criancinha lá recém-nascida, ou de poucos meses, deixar lá jogada na cama, ela vai comer, vai crescer, vai? Não, ela vai morrer. Precisa de cuidado. Então você vai dando comida, ela vai crescendo, dali um pouco ela está um adulto e ela já se vira sozinha. Então aí é assim que funciona, é assim que o nosso caráter vai sendo transformado. Então, embora o esforço não tenha nada a ver aí com a salvação, né? Porque você é salvo sem esforço, mas você precisa do esforço para manter a salvação. Então o pessoal fala muito da salvação, mas não fala em manter a salvação, né? A salvação é assim, Agora, manter a salvação não é tão simples assim, né? Então, aí a Bíblia diz o quê? Que nós precisamos nos esforçar. Tem algumas passagens aqui, eu separei aqui 8 passagens. Tem mais passagens, mas essas 8 aqui. Lucas 13, 24, Romanos 14, 19, Efésios 4, 3, 2 Timóteo 2, 15, Hebreus 4, 11, Hebreus 12, 14, 2 Pedro 1, 5 e 2 Pedro 3, 14. Fala o quê? Que nós precisamos nos esforçar. Esforça-te. É se esforçando. Não é de graça, é com esforço. O caráter não é moldado de graça, é com esforço. Esforça-te, né? E há pelo menos 3 deveres para nos tornarmos semelhante a Cristo, né? Estes 3 deveres eu encontro lá em Efésios 4, do 22 ao 24, aí 3 deveres, pelo menos 3, há mais, né? Mas esses 3 para a gente guardar aí, né? Primeiro dever, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir. Efésios 4, 22 diz, né, que tudo referente àquela antiga forma de viver tem que ir embora, porque aquela forma de viver está completamente
corrompida, livre-se dela. Então Efésios 4:23 fala disso, que nós precisamos abandonar a antiga maneira de agir e de viver. Abandone a antiga maneira de agir e de viver, porque ela é corrompida. Busque uma nova maneira de agir e de viver. A nova maneira está aqui. Aqui não há corrupção, aqui só há verdade. Segundo dever, devemos mudar a nossa forma de pensar, né? Efésios 4:23, deixe que o Espírito transforme a sua maneira de pensar. Romanos 12:2, somos transformados pela renovação da nossa mente. Deixe o Espírito transformar a sua mente, uma nova maneira de pensar. Nós precisamos pensar diferente do que pensávamos. Nós pensávamos conforme havíamos sido criados, e muitas vezes essa criação nos levou a lugares que não deveríamos chegar, e chegando lá nós precisamos voltar e mudar essa maneira de pensar. E é interessante, né, que lá em Romanos 12:2 e também em 2 Coríntios 3:18, a palavra grega que foi usada nestes textos para transformar é metamorfose. E o que é metamorfose? É quando a lagarta vira borboleta. Então é algo sobrenatural, é uma metamorfose que precisa acontecer na nossa vida, é uma transformação fantástica. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma lagarta saindo do casulo e virando borboleta. Eu já tive a oportunidade, é lindo, é bonito, né? Aquilo que era uma lagarta feia se transforma numa borboleta e pode aí voar. É isso que Deus tem para você, né? Então, é uma bela descrição aí do que acontece espiritualmente quando nós permitimos que Deus dirija os nossos pensamentos. Nós somos transformados de dentro para fora, como eu já falei, e nós nos tornamos mais belos e temos a liberdade de voar. Aleluia! Essa é a metamorfose que Deus quer na minha e na sua vida. E o terceiro dever, precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos, ao desenvolver, né? Escrevi aqui, desenvolver. Então, precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter, o que é o caráter? É basicamente a soma dos seus hábitos. O seu hábito diário vai dizer como é o seu caráter. O que você faz habitualmente, como você age, vai dizer se o seu caráter é parecido com o de Cristo ou não. Não estou falando de personalidade, estou falando de caráter. Então a Bíblia diz assim: revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Efésios 4:24. Em justiça e em santidade provenientes da verdade. O que renova nossa mente é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Ele era o verbo, ele é a palavra é a verdade. Então Deus usa aí a sua palavra e usa as pessoas e as circunstâncias para moldar o nosso caráter. Então sempre esteja perto de alguém que tem muito da palavra em si para te ensinar. Não quer dizer que você não possa estar perto de outras pessoas, mas sempre esteja próximo de alguém que tem muito da verdade para te ensinar. E você vai aprender. E aí você vai ter a sua mente transformada pela verdade. E esses fatores são indispensáveis para o desenvolvimento do nosso caráter. E aí nós começamos a atingir a maturidade espiritual. E eu quero dizer que essa maturidade, ela é lenta e longa. Então, tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. E nós precisamos buscar isso no nosso cotidiano, é todos os dias. Então, a maturidade espiritual, ela não é instantânea e nem automática. Ela é um desenvolvimento que durará aí a sua vida toda. Enquanto você tiver, você precisa buscar essa maturidade. E Paulo, né, para finalizar, fala lá em Efésios 4:13, isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo, e somente assim seremos iguais a Ele. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos trouxe aqui, por essa palavra maravilhosa, ó Senhor.
Ah, Senhor, que nós possamos entender que o Senhor está interessado, ó Senhor, não naquilo que nós fazemos, mas sim em quem nós somos, ó Pai. Ah, Senhor, o Senhor não se preocupa, ó Senhor, se a nossa carreira vai bem, se as nossas finanças estão maravilhosamente bem, não. O Senhor se preocupa com o nosso caráter, e é o caráter tratado que vai nos levar para a eternidade, Senhor. Não é as nossas riquezas, nem a nossa carreira, mas sim o caráter do Senhor em nós. Por isso, Senhor, que essa palavra entre no coração dos teus filhos, e o caráter de cada um seja moldado conforme o caráter do teu Filho amado, ó Senhor. Ah, Senhor, que nós, ó Senhor, não sejamos ajustados à cultura desse mundo, ó Senhor, que nós não venhamos a nos moldar à cultura desse mundo, a pensar como pensa a cultura deste mundo, ó Senhor, mas que nós possamos fixar a nossa atenção no Senhor, que é o nosso Deus, e que nós possamos ser transformados pelo teu Espírito Santo de dentro para fora, ó Senhor. Ah, Senhor, que a cultura aí que está ao nosso redor, que tenta nos conduzir, Senhor, nos puxando muitas vezes para baixo, para um nível inferior, para um nível de imaturidade, caia por terra, Senhor, mas que o Senhor produza o melhor em nós e nós possamos ser desenvolvidos pelo Senhor, buscando a maturidade espiritual, ó Senhor. Ah, Senhor, assim como diz Romanos 12:2, ó Senhor, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, que assim seja a nossa vida, que nós não venhamos a ser moldados pelo mundo, mas tenhamos a nossa mente transformada, renovada no Senhor, ó Pai, que nós possamos tomar a decisão, ó Senhor, contra essa formação cultural que temos visto, ó Senhor, na televisão, ó Senhor, mas que nós possamos nos concentrar a ser semelhantes ao teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que as outras forças, ó Pai, quais são essas forças, Senhor? Os amigos, os pais, os colegas de trabalho, a cultura estabelecida nesse mundo, que essas forças não venham nos moldar, ó Senhor, mas que nós possamos ser moldados à imagem de Cristo, não à imagem das carnalidades mundanas e humanas, ó Pai amável. Ah, Senhor, que nós não venhamos a seguir, ó Senhor, esses livros de autoajuda, muitos que se dizem até cristãos, ó Pai, escrevendo, ó Senhor, livros que dizem, ó Senhor, que nós precisamos sim ser bem financeiramente, precisamos de estabilidade, precisamos da realização pessoal, precisamos buscar a fama, que isso caia por terra, Senhor, que nós possamos buscar a humildade e possamos buscar o caráter de Cristo, que foi humilde até o fim, Senhor, e não usurpou o ser igual a Deus, enquanto estava em carne nesta terra, que nós possamos buscar o caráter do nosso amado Jesus Cristo, ó Senhor, que nós não sejamos aquelas pessoas narcisistas, ó Pai, que buscam apenas a nós mesmos, as nossas necessidades e o nosso umbigo, ó Senhor, e que todo discipulado que leva ao narcisismo caia por terra, Senhor. Jesus não morreu na cruz, ó Senhor, para que nós pudéssemos levar uma vida confortável, uma vida cheia de regalias, Senhor. Não estou dizendo que somos contra ou que o Senhor é contra, mas esse não pode ser o objetivo da nossa vida, ó Senhor. O propósito do Senhor, ó Pai, é muito mais profundo do que isso, Senhor. O Senhor quer que nós nos tornemos como o seu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, para que nós possamos ser levados para o céu, Senhor. E esse é um privilégio maravilhoso, um dia habitar nos céus com o Senhor. Então que o nosso caráter seja moldado e transformado de uma maneira sobrenatural, para que sejamos filhos e possamos habitar eternamente com o Senhor, em nome de Jesus. E como no final de todo dia eu deixo uma perguntinha, eu quero deixar uma para você hoje. No dia de hoje, em quais áreas da minha vida eu preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? No dia de hoje, quais áreas da minha vida eu preciso clamar ao Espírito Santo para que Ele trabalhe e eu possa me tornar parecido com Ele? Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um hoje e por toda a eternidade. A igreja diz: amém.
Amém. Só lembrando, dia 11 nós teremos batismo. 11/4 nós teremos batismo. Então, se você pretende se batizar, teremos a aula do cursinho de batismo no dia 9. Então, dia 11 é um domingo e dia 9 na sexta-feira, às 19 horas. Se não vir algum decreto mudando tudo, esperamos que não. Mas dia 11 está marcado o nosso batismo, será na nossa chácara aqui pertinho, em Mandirituba. E a aula do batismo, então, será no dia 9, na sexta-feira, às 19 horas. Ok? Que Deus te abençoe, vá em paz e que o Senhor te acompanhe.